Olá, pessoal. Estamos iniciando o número 1 do podcast Falando de Pasto, com Wagner Pires. E, para iniciar esse projeto, eu tinha que convidar alguém de uma envergadura grande em pastagem. E aí, tinha que ser o meu amigo Ernesto Kozer. Ernesto Kozer é médico veterinário. Se ele fosse agrônomo, aí era top, mas é médico veterinário. E ele é o maior especialista em cerca elétrica do Brasil. Ele é gerente de produtos da antiga Trutest, que hoje é Datamars. Ernesto, seja muito bem-vindo, estou muito contente de receber você aqui no meu escritório e a gente bater papo sobre aquilo que a gente gosta, que é pasto. Cara, que honra ser quem está inaugurando os seus podcasts. É uma honra para mim mesmo. Você sabe que eu sou realmente muito fã de você, do seu trabalho, e conte sempre comigo. Ótimo. Esse podcast, pessoal, ele vai ao ar todas as quintas-feiras. Inicialmente, nós vamos começar ele a cada 15 dias, mas você vai ter aí no YouTube, toda quinta-feira, um podcast com o Wagner Pires falando de pasto. Então, se você não está inscrito, já se inscreva aí no nosso YouTube e nos acompanhe também lá no Instagram, que agora, 2026, a gente vai bombar. Ok? Muito bem. Pessoal, você está perdendo pasto? Você está deixando de ganhar e não sabe. E eu vou te mostrar como que isso acontece, certo, Ernesto? Exatamente, Wagner. Olha, cerca elétrica, cara, ele é um problema enorme. Por quê? Porque o cara não sabe colher, não consegue colher adequadamente. Muitas vezes ele faz o pasto e não colhe adequadamente. O que você me fala disso? Bem, vamos lá. Eu estou há 14 anos, né? Faço agora, mês que vem, 30 anos de formado. Ele está branqueando, hein? E estou 30 anos de formado, com 14 anos mexendo com cerca elétrica rural na Speedwrite, né? Que faz parte do grupo Datamars. E aí, Wagner, assim, o que eu me dei conta? Que a cerca elétrica, antes de ser cercamento barato, como a maioria das pessoas encaram ela dessa maneira, ela é, na verdade, ferramenta para comandar os animais em pastejo. Lá na origem dela, na Nova Zelândia, que é a origem da minha empresa, da empresa que eu trabalho, não existe lá quem não comande o pastejo, quem não domine a cerca elétrica, porque eles não podem perder uma folhinha, né? Não podem errar as metas de manejo. Esse é o ponto. E no Brasil, como a gente não aprendeu essa tecnologia e tentou fazer de forma errada, e não tem tecnologia que dá certo fazendo errado, a gente acabou não indo para essa tecnologia de comandar os animais de pastejo. Então, a pecuária brasileira vive de grandes e poucos piquetes. Qual fazenda que você vai, Wagner, que não está um lado rapado e outro lado passado? Tem uma frase tua que diz assim, que fazenda com pasto rapado e pasto passado, quem está mandando no pasto é o gado e não o dono da fazenda. Exatamente. Porque no Brasil não se comanda os animais em pastejo. Quem acaba escolhendo onde e quando pastejar é o animal. Eu faço sempre uma comparação assim. Imagina que seu pasto é um talhão de lavoura. E o que acontece? Na maioria dos casos na fazenda, perto do bebedouro, o capim rapa, no meio, o capim é bem colhido e no fundo o gado não vai. Se isso fosse um talhão de lavoura, é como se eu tivesse matado um terço do talhão, colhido um terço e não colhido o outro. A lavoura aceita esse tipo de perda? Não. A pecuária vem aceitando essa perda. Esse é o ponto que a gente bate muito. Por quê? Água mal localizada no pasto. Muitas vezes o pecuarista trabalha com um açude, então ele fez o açude onde era mais fácil para juntar e ele nunca parou para medir a distância do ponto extremo do pasto até lá na aguada. O gado vai 5 vezes por dia beber água. Então, aí precisa de divisão, porque a divisão você obriga o animal a comer naquele fundo, lá no fundo, no meio da frente. Sim. Essa é a real finalidade. Só que, mesmo fazendo as tecnificadas,
você encontra esse cenário. Sim. Mas essa mesma fazenda tem CRIP, tem RIP, tem confinamento, né? Recria intensiva a pasto, ou terminação intensiva a pasto, ou confinamento, faz IATF, mas os pastos estão lá, um lado rapado e um lado passado. Então, assim, a bandeira, a discussão que eu levanto é a gente está profissional na suplementação e, na sua grande maioria, amador na colheita do pasto. Formar pasto é assunto dominado. O verdadeiro desafio no Brasil hoje é colher, bem colher e manter. Você sabe que outro dia, ano passado, eu estive numa fazenda de um grupo grande lá no Mato Grosso do Sul, você sabe qual que é. E quando eu peguei, abri o mapa da fazenda, eu fiquei pasmo. Por quê? Da Praça Central, da Praça de Alimentação, até o final do rotacionado, tinha áreas com 1.700 metros. E eu peguei, porque hoje a gente trabalha com imagem de satélite, eu peguei as imagens, mostrava nitidamente o capim passado lá no fundo e rapado na praça. Então, assim, é louco isso, porque as pessoas sabem desse problema. Só que sem dominar a cerca elétrica, eu não consigo corrigir. Então, e nós técnicos não aprendemos essa tecnologia nas nossas universidades. Eu tinha 16 anos de formado quando eu fui apresentado para a tecnologia da cerca elétrica. Eu não sabia, Wagner, há 14 anos atrás, para que servia o isolador. Andando e fazendo todo dia, mas não tem que olhar para isso, sabe? Doutor, eu sou doutor veterinário, o que eu tenho que me preocupar com? E quando eu fui para Nova Zelândia, que eu entendi que a vocação da cerca elétrica é comandar os animais em pastejo. A Exalc, tem um trabalho da Exalc que mostra que com 300 metros de distância do bebedouro para o fundo do piquete, você já começa a bagunçar. E mais, a gente lançou no Brasil agora aquele plate meter, que é o medidor de matéria seca, que faz o papel do quadrado. Aquele quadrado de 1 metro que você joga, corta, seca e pesa, para saber quantos quilos de matéria seca tem por hectare. A gente lançou um equipamento que você saia, é um prato que amassa o capim, e essa informação vira uma informação digital, e eu sei quantos quilos de matéria seca eu tenho por hectare hoje. E aí eu fui numa fazenda que vem fazendo o tal do passeio em faixa, e em que o maior piquete dele dá 100 metros de distância do fundo para a água. E, Wagner, tinha super e subpastejo? Não, né? Porque era uma parcela pequena. Mas se eu te falar que, ao medir com equipamento mais preciso, eu vi um gradual de diferença uns 10 a 15% de mais matéria seca no fundo do que na frente. Se em 100 metros já foi perceptível, imagina nos seus 1.700 metros. Nossa, sim. Eu preciso aprender a mexer com isso aí. Não, e é uma tecnologia fantástica, fantástica. Plate meter, o prato medidor. Prato medidor. Muito bom. Anota aí, ó. Existia uma lenda que ele não servia para braquiárias. E a gente calibrou ele, sim, para tropicais, e está um fenômeno. Ernesto, a cerca elétrica existe há quantos anos? Desde a década de 30 foi lançada na Nova Zelândia. A Speedlight é de 38. Tá, Speedlight 38. Tá. E nós estamos em 2026. Então, existem até hoje barreiras de pecuaristas, com os paradigmas que os pecuaristas têm e que fazem ele não usar, ou se usou errado. Exato. Vamos quebrar essas barreiras hoje. Vamos lá. Primeiro ponto aqui importante. Eu só tenho choque se eu tiver pasto limpo embaixo da cerca. Isso é mito ou é verdade? É mito. Por quê? Vamos entender. A vegetação que toca meu arame do choque é como se fosse um furinho na minha tubulação. Tá? Então, vai escorrer, vou perder pressão nesse furinho. Então, ou seja, o capim que toca o arame é uma perda. Né? Eu tenho perda. Só que é uma relação de carga e potência. Se eu tenho uma bomba d'água forte, mesmo que a minha tubulação tenha um monte de furinhos, eu consigo compensar essas perdas e a água chega onde eu quero, mesmo tendo furinhos.
Certo. Lá na Nova Zelândia, que é o país de origem da empresa, não tem gente para limpar a cerca. O que eles fizeram? Eles aumentaram o tamanho da bomba para que não seja necessário viver limpando cerca. Então, sim, a vegetação rouba choque, só que é uma relação de carga e potência, quanto que eu tenho de perda e quanto que eu tenho de pressão empurrando. Então eu posso, e a gente consegue, compensar muito essas perdas. Eu tenho um vídeo aí na internet com cerca dentro de uma mata. Um monte, assim. Tem um outro vídeo que viralizou dentro do milharal e com choque forte. Então, assim, é possível, sim, desde que minha bomba de choque seja bem dimensionada. Isso é outro problema, pessoal, que é difícil achar no mercado nacional um equipamento potente de verdade. É difícil. E é essa a causa, a principal causa do preconceito com a cerca elétrica é essa. Eu botei lá e não dá choque. Não, tem eletrificador que é igual aqueles mata-mosquito. Dá choquinho. É choquinho. Da raquete. Choquinho de raquete. Choquinho de raquete. Aquilo lá. Simplesmente. Não dá certo. Bom, vamos lá. Outro paradigma. Nas águas, bacana, tudo jóia. Mas e na seca? Então, isso aí, gente, tem que pensar em leis da física. Para o choque ocorrer, eu tenho que ter o choque e o retorno. Ok. Então, como é que se dá o choque? O animal toca no arame do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo e pelo solo volta até o aterramento. Então, quando ele fecha esse circuito, usando o corpo do animal para descer e fechar, o animal toma o choque. Mas... Isso é fração de milésimo de segundo. Mas, se meu solo está muito seco ou é arenoso, eu não tenho essa condutividade no solo e não fecho curto. Então, eu brinco assim, o boi vira passarinho. Passarinho senta lá em 50 mil volts e não toma choque. Por quê? Porque ele não fecha o curto. Mas a gente vira e mexe vê alguma cena por aí que ele acaba encostando no poste e aí ele fecha o curto e toma o choque. Então, como é que eu faço uma cerca para que o animal sinta o choque na seca? Eu tenho que ter um fio de choque com isoladores, né? O fio do choque só pode tocar em materiais isolantes. Fio novo, fio em boas condições e não enferrujado. Exato, Então, voltando. O choque, pessoal, corre pela superfície do arame. Então, aí outro conceito errado. As pessoas acham que o arame fino é melhor. Não. Quanto maior o calibre, mais choque ele conduz. E quanto mais liso ele for, mais fácil desse choque viajar nele. Então, o arame fino enferrujado é horrível. Tem um arame que é com mais zinco em volta. Por quê? Quanto mais zinco, mais ele demora para enferrujar. Entendi. Entendeu? Então, ele vai ser vai ser condutivo, mais condutivo por mais tempo. Lugares que encharca muito, que chove demais, então eu tenho que usar esse arame mais protegido. Mas terminando, então, tem que ter um fio do choque com isoladores, que o fio do choque tem que tocar em isoladores, senão vira furinho. Tá. E eu tenho que ter um outro fio, ou em cima ou embaixo, aí é a categoria animal que vai me determinar, sem choque, sem isoladores, que eu ligo no aterramento. Ou seja, este fio vai fazer o papel do solo para mim. Então, quando o animal tocar no fio do choque, no fio de retorno, ele toma pancada, independente do tipo de solo. Então, ao longo da tua cerca, você vai ter vários aterramentos. Sim. E aí, eu além do aterramento principal, para reforçar esse fio de retorno, eu espalho pela fazenda aterramentos auxiliares. Perfeito. Então, em qualquer ponto da cerca que o animal tocar, ele fecha a pancada. E aí, joga por terra aquele papo de raio de ação. Raio de ação, moçada, na verdade, a capacidade do liquidificador Então, assim, como é que eu posso ter um liquidificador para 200 quilômetros e um raio de ação de 4 quilômetros? Como é que eu estico 200 quilômetros de arame dentro de um raio de 4? Eu vou fazer corredores, vou fazer cerca de 10 fios? Não, na verdade, é uma forma de falar que, na verdade, o eletrificador é para 4 quilômetros, não para 200. Certo. Entendeu? Já os nossos, que são potentes de verdade, por exemplo, Wagner, cerca na África, daqueles parques de safari, que são, na grande maioria são nossos clientes lá na África.
Cara, é 100 quilômetros para cá, 100 quilômetros para lá. Isso assim, 100 quilômetros. E assim, e um eletrificador toca isso. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente vai ter um fio do choque, o fio aterrado, e o fio, primeiro, é uma potência muito bruta que realmente empurra longe, empurra bastante e, consequentemente, longe, e o fio de retorno, e com aterramentos auxiliares. Então, qualquer ponto da cerca que esse animal toca nos dois polos, ele fecha a pancada. Tá certo. Ernesto, quando está chovendo, a cerca elétrica atrai raio? Não, Não. não. Ó, O que atrai raio é altura. Então, se eu tiver uma árvore do lado de uma cerca, quem vai atrair o raio é a árvore. a árvore. Tá. Entendeu? E não a cerca. Né? O raio procura o ponto mais alto Alto. em contato com o solo. E outra coisa, quando está chovendo também, em região que dá muito raio, eu tenho que desligar o eletrificador para evitar dele queimar? Vamos lá. Qual é o comportamento animal quando chove? O gado tende a fugir da chuva e vai ficar no canto da cerca. Tá. Se eu estou sem choque, o gado fica tocando a minha cerca. Okay. E se bate um raio, mata tudo. Mata tudo. Se eu não desligo o choque, o gado vai fugir da chuva, mas não vai tocar na cerca. Porque tem choque ali. Certo. Então, o risco de perda é menor. Então, o que eu devo fazer? Proteger, e tem sistema de proteção. Eu faço sempre essa pergunta: de quanto tempo queima a televisão da sua casa? Raramente. Uhum. Onde tem mais raio? Na cidade dos prédios ou no mato? Ou no campo? No prédio, na cidade. Sim. Só que por que não queima? Porque está protegido. Então, existem sim formas de você proteger seu liquidificador e deixar ele ligado durante a chuva. Tá certo. Ernesto, quando eu faço uma consultoria, faço um projeto com meus clientes, eu recomendo a Datamars. E aí, a sua equipe atende muito bem, que eles estão esparramados por todo o Brasil todo. fazem um projeto, fazem a orientação, e o cara fica feliz, fica contente. Isso é só comigo ou é com todo mundo que esse tipo de atendimento que vocês fazem no Brasil? Primeiro, cabe aqui um agradecimento, porque você é um dos poucos consultores que realmente dá importância para a tecnologia da cerca elétrica. E dando importância, você quer um negócio bem executado. Perfeitamente. Né? Você não quero, não admito cerca nas coxas. E aí, a gente tem equipes espalhadas pelo Brasil inteiro para dar esse suporte. Tá. Então, na verdade, todo mundo que nos aciona, eu tenho gente para dar esse suporte para que seja bem executado esse tecnologia na fazenda. É que nem você fazer uma casa, e uma casa caprichada, e dar na mão a parte elétrica sem fazer a parte elétrica, sem o mesmo projeto. Ir lá e montar nas coxas. E montar nas coxas. Aí o que vai acontecer? Os conduítes depois não passa mais fio, aí ficou tomada fora do lugar, então a falta tudo é um projeto. Vocês fazem um projeto adequado, dimensiona a instalação. E outra pergunta aqui, surgiu isso essa semana com o cliente meu. Eu fiz um projeto para ele da fazenda toda, mas ele vai implementar por etapas. O eletrificador que ele vai comprar vai atender toda a fazenda dele. Mas, a princípio, o cara vai falar assim, o investimento do eletrificador é grande em função do projeto que eu estou montando, mas não vai ficar lá na frente quando o projeto todo for montado, certo? Então, vamos lá. A gente, no Brasil, com esses liquidificadores pequenininhos, a turma era obrigada a colocar vários liquidificadores nos vários módulos da fazenda, para melhor aproveitar a pouca potência que eles têm. Entende? Mas qual que é o problema disso? Eu aumento o meu número de pontos de monitoramento. Assim, não tem equipe de fazenda nenhuma que vai correr esses módulos todos
olhando o eletrificador, olhando o kit para-raio dele. Então, isso não existe equipe que faça isso. Qual que é a sugestão que a gente faz? Eu gosto sempre de dividir a fazenda em 2 setores, Ok. superestimar a potência desse eletrificador para cada setor, Ok. colocar esse eletrificador perto das pessoas, para o cara não ter que ir até o piqueteamento para olhar o. Então, assim, eu soltei um projeto recente agora, que, de certa forma, facilitou, que é fazendo o cara meio retangular, com a sede no centro. Ok? E aí, na cerca do pátio da fazenda, da sede, eu coloquei um liquidificador para tocar um lado da fazenda, outro liquidificador para tocar o outro lado da fazenda. Com choque, até uma dica muito boa essa. Com choque, pessoal, indo pelo perímetro e voltando o fim para perto do começo. Então, eu facilitei a vida do espião, que não precisa ir lá no fim do corredor para medir o choque. Eu trouxe o choque para perto dele. Eu tenho fazenda que o mourão aqui da cerca está aqui, a castanha da esquerda, o choque nasce, a castanha da direita, o choque morre. Então, facilitando a vida dele. Então, assim, a melhor coisa, e se der problema em um, eletrificador, não, eu ligo os 2 setores numa bomba só. Por isso que eu superdimensiono. Qual que é a vantagem de superdimensionar? Quanto mais potência eu tiver de sobra, menos vezes eu limpo a cerca. É aquela relação de carga e potência. Então, concluindo, investir em potência e monitoramento te resulta em tranquilidade. E como é que evoluiu? Então, assim, essa estratégia de trazer o fim para perto do começo é uma baita de uma estratégia. Os nossos edificadores têm um visor digital que ele monitora a saúde da cerca toda no visorzinho. Então, o cara acorda de manhã, ele vai no edificador que está perto da casa dele e olha ali o reloginho. Tá tudo bem? Cerca não é problema para mim hoje. Só terminando. Agora a gente evoluiu para estar no celular essa informação. Em vários celulares. Está no celular. Então, via celular hoje, eu botei, ainda bota alarme, ó. A gente sabe que mínimo 4.000 volts é o mínimo que o gado começa a respeitar. Tem aquele medidor que você encosta ele na cerca, você está lá no final da fazenda onde arrebentou, você não precisa voltar aqui na Você cerca. desliga lá. Você encosta nele, desliga, faz a emenda. Mas agora, além agora, tá a possibilidade de fazer isso no celular e eu recebo alerta, Wagner. Então, se eu botei para 5.000 volts de mínimo, baixou de 5, caiu uma árvore, puf, derrubou sua cerca. Recebe o aviso. Bum, vem aqui. Aí evoluiu. Isso me dá a média, né? O verificador. Tanto aquele do reloginho, Sim. esse do celular, me dá uma média, porque ele tem um software interno que mede a média. Agora a gente evoluiu para espalhar pela fazenda sensores que não precisa de internet, eles se comunicam entre si, que me dá a voltagem daquele módulo. Então, eu passo agora a administrar a voltagem. Quando caiu a voltagem, eu já mando a equipe arrumar no problema. Só terminando. Então, potência e monitoramento me resulta em tranquilidade. E mais, uma vez que eu não tenho mais medo da cerca elétrica, que eu sei que eu vou ter sempre choque bom, porque o que acontece? O cara com receio da cerca elétrica acaba fazendo, eu estou com receio, eu vou botar poste mais perto um do outro, para caso o choque falha, a estrutura física segura. Mas se eu estou com potência e monitoramento, eu espalho. Assim, eu tenho fazendas onde o solo permite, o relevo permite, com 50 metros de distância. A gente fez junto com um vergalhãozinho lá no Tocantins, lembra? Com 50 metros de distância de um vergalhão para o outro, e não passava nada. Um areião da gota. Um areião da gota. Fazenda Dona Nina. Moral da história. Potência e monitoramento te traz tranquilidade e economia. Choque mata? Sim. Mata se for choque ruim. Os nossos edificadores são vendidos em mais de 120 países do mundo. Pô, você acha que a Inglaterra ia deixar vender algo inseguro? Não. Os nossos edificadores, mesmo pessoa com marca-passo, pode tomar um choque e sem problema nenhum. É uma pancada violenta, mas risco de morte nenhuma. A não ser que esse animal se enrosque, fique preso e fique horas tomando a pancada. Aí existe esse risco. Por exemplo, eu estava numa fazenda lá no Mato Grosso, andando de moto.
junto com o gerente. E o gerente, ele era gordinho, hoje ele não está mais gordinho, emagreceu. E a gente andando paralelo à cerca. De repente, ele encontrou uma valeta, ele freou e não desequilibrando. E eu, que estava atrás, me segurei na cerca. E era uma cerca elétrica. O choque passava por mim e estralava na moto. Tomei choque ali, não foi confortável, mas não aconteceu nada. Então, assim, desde que equipamentos seguros, você não tem problema nenhum de risco de saúde. Vamos ver lá, essa aqui. Ou você javali, eu consigo segurar com cerca elétrica? Viralizou semana passada na BBC, na Globo, no G1, na Metrópole, um caso muito bacana de um parceiro nosso, pessoal do Instituto de Impacto do Paul Hadi, que ele publicou um trabalho científico dizendo que ele chegou próximo a zero, um número grande que ele tinha de perda de bezerro, quando ele botou a cerca elétrica, por onça. Então, não sei se viralizou mesmo em vários grupos, em vários portais de notícia, saiu isso, e é um cara que a gente encostou, a gente se aproximou, a gente ensinou a tecnologia, e ele vem fazendo com sucesso. Mas temos, assim... Segura Onça. Segura Onça, Instituto Onça Pintada, do Leandro, que é um cara famoso, Cerca Elétrica Nossa, Pantera Foundation, a gente tem trabalho com eles, que são ONGs internacionais de proteção de fauna de grandes felinos, também com... Ou seja, os biólogos, pesquisadores de vida selvagem vêm recomendando as nossas soluções, e para porco, a mesma coisa. Eu tenho um trabalho antigo com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, no Goiás, vinha perdendo, os produtores lá vinham perdendo horrores à lavoura, porque o Chapadão do Céu, o Chapadão do Sul, está no entorno do Parque Nacional das Emas, certo, que tem muito onça. Onça e javali, e porcada, cateto, queixada, que estavam detonando as lavouras. Já estavam fazendo valeta, aquelas valetonas que não segurava. Aí eles contrataram um biólogo, o Gonzalo, um cara especialista em conflito fauna-produção, que nos acionou em 2017. E a gente já tinha, ele nos acionou porque sabia dessa história de parque de safari, sabia que a gente tinha soluções para animais silvestres. E aí a gente, no Brasil, desde 2017, a gente vem fazendo estudos de qual é a configuração ideal da cerca para onça, para porco, para javali, para queixada, para cateto, para anta, para capivara. Tá. Então a gente tem soluções para todo tipo de animal. Tá certo. Até para ladrão de gato. Esse é um pouquinho mais difícil. Ô Ernesto, é uma tristeza, olha, eu tô mais... Mas peraí, ó. Ladrão de gado, se eu tenho esse sensor de monitoramento, se ele corta o arame, esse choque caiu no chão, eu vou ser avisado. Mais de 40 anos que eu tenho, e a gente vê fazendas ainda sendo mal manejadas, porque o pessoal não sabe colher pasto e se recusa a fazer mais cerca, mais divisões por causa do investimento. Então, isso entristece um pouco a gente na pecuária. Você vê, vocês estão há mais... 80 anos. E 30 anos de Brasil e 80 anos de história. E ainda tem resistência, que é aquele pecuário. Não, Nelore não segura a cerca. Se segura a onça, gente, não. Segura javali. Qualquer bicho. Não vai segurar um Nelore. Agora, não vai segurar animal com fome. Então, o que acontece? Quando o bicho está com fome e o pasto rapado e o pecuário está insistindo em deixar o gado lá, ele vai tomar o choque, vai arrebentar. Mas vai até nisso, porque assim, quem segura gado é pasto. No rotacionado, o pasto ao lado tá verde, bonito, e o gado tá louco para ir para lá. Então, assim, mas em resumo se não está respeitando, é porque a cerca está errada. Então, assim, no passeio de faixa, no rotacionado, sempre o pasto ao lado está atraente, o bicho está querendo ir lá. Então, se eu tenho um choquinho, eu tenho aí cerquinha de um fio, né? Tá crescente muito a história de passeio de faixa, principalmente a integração lavoura-pecuária. O pessoal tem feito, né, rodando o gado na palhada, que é uma baita de um benefício
para o solo, para a planta e para o animal. Eu rodar o gado na palhada é muito melhor do que só fechar o talhão, né, com o gado ali. E assim, e aí eu tenho situação onde eu estou com um pasto ao lado verde, bonito, e aqui já bem mais baixo, e um fiozinho segura. Mas um fiozinho porque o solo é condutivo. Se eu não tenho solo condutivo, eu tenho que ter o fio do choque e o fio aterrado. Ernesto, dá para fazer cerca elétrica em pivô? Dá. Eu tô indo agora. Eu tenho uma reunião amanhã para o projeto enorme de pivô em Pouso Alegre, né? Tô aqui em Indaiatuba com você, mas amanhã cedo já estamos na fazenda e hoje à noite a gente está reunido. E como é que eu encaro o pivô? O pivô é o paraíso na terra para fazer pasto. Irrigação É. é o suprassumo. E aí, e ainda é muito comum, isso me entristece, o cara investe no pivô e o gado fica solto, sem manejo. Então, assim, para casar uma tecnologia com outra, eu tinha que usar a melhor tecnologia, que é formar pasto com irrigação, e tinha que usar a melhor tecnologia para colher esse pasto, que é a cerca elétrica. E principalmente a cerca elétrica móvel. Porque aí, assim, porque as pessoas me criticam, assim, qual que é a lógica, Wagner? Você não faz uma silagem e desencapa ela e solta o gato. Certo. Você vai ter muito perda por pisoteio, por esterco, por urina. Ok. Né? Você dá fatias, você dá quilos de matéria seca por animal lote dia. A cerca elétrica tem o objetivo de transformar sua fazenda como se fosse fatias de silagem. Então, e a fisiologia e a tecnologia, a gente já sabe que quanto menor o tamanho da parcela, quanto menor o período de ocupação e maior a pressão de pastejo, melhor eu corto esse capim de forma homogênea. Então, se é para eu entrar com 40 e sair com 20, se eu boto bastante, se eu tampo de gado ali essa parcela pequenininha e colho, ele corta por igual. Então, é isso que faz aumentar a capacidade de suporte. Ou seja, a estratégia de colheita que eu uso interfere drasticamente na minha capacidade de suporte. Você cria uma competição dentro daquela área e tem uma... Por isso que você não vai encontrar passeios contínuos. Qual que é a fazenda de passeio contínuo com maior capacidade que você conhece? É uma unidade animal. Eu tenho fazendas em pivô hoje com 20 watts. Por quê? Porque eu estou investindo em produzir e investindo em colher. Então, assim, vale demais a pena. Sim, e outro dia eu levei um boiadeiro nutricionista antigo, né, renomado, numa fazenda que faz passeio em faixa. Você vê, o próprio professor Moacir Corsi hoje está recomendando usar, porque é realmente a forma mais eficiente de se colher, que aumenta a capacidade de suporte, tudo mais. E aí, no que ele viu lá, e nessa fazenda ele estava fazendo 3 trocas por dia. Tá? Então, faz um piquetão grande e divide com cercas elétricas, um piquetão grande de arame fixo, e dá 3 tombos, só trocando o fiozinho de lugar 3 vezes ao dia. E aí o nutricionista, mas fulano, você mantém um cara aqui para trocar o gado, né, essas 3 vezes no dia? Aí eu adorei a resposta, é o Gabriel, lá da Fazenda Primavera, que respondeu para ele assim, o Zé, tá vendo? Ele tem um confinamento também. Tá vendo aquele confinamento ali? É 600 cabeças lá, tem 600 cabeças aqui. Lá eu tenho 2 caras, estrutura, maquinário, ração, trator. Aqui eu tenho um moleque com um quadriciclo que vem aqui 3 vezes no dia, recolhe um carretel, o gado passa. E aqui a arroba sai a 100, lá sai a 200. Por que te causa estranheza eu investir numa arroba de 100 e não em contradição com eu investir numa arroba de 200? Então, olha como é cultural. É cultural. O brasileiro não vê problema em fazer cripe, hip, tip, mas perdendo o pasto. E assim, diferente de Nova Zelândia, porque Nova Zelândia acabou virando boa de pasto,
de pastejo, Uhum. porque não tem grão e tem pouco pasto. Se eu pouco tenho, eu tenho que administrar o pouco que eu tenho. Então, a abundância brasileira nos tornou relapsos. Não dói no brasileiro. Não dói. Essa perda de pasto. Para um pecuarista quebrar, demora. Demora muito. Esse é o trem ruim, rapaz. Esse é o... Vamos lá. Os erros. Aterramento, você já falou. Importância. A falta de proteção. Tá? Kit para raio. Tem que ter. Então, só reforçando o aterramento, por exemplo, eu tenho um liquidificador de 86 joules, que é o maior do mundo. Tá. 86 joules. Eu preciso pôr 86 hastes de aterramento. Senão, ele não entrega e fica dando choque no aterramento. No aterramento. Então, assim, até uma dica boa, se está dando choque no teu aterramento, muito provavelmente é sinal que ele está fraco para a bomba de choque que está usando. Tá. É um indicativo, entendeu? Tá. Então, assim, quando a gente trouxe esse 86 para o Brasil, cara, Wagner, não tinha jeito de parar de dar choque nos aterramentos. Mesmo botando as 86 hastes, estava seguindo dando choque. Aí nós tivemos que trazer uma cordoalha grossa para interligar elas todas para o choque parar de dar choque no aterramento. Então, assim, dê muita atenção. Se o seu liquidificador está pedindo 3 hastezinhas, é porque ele é fraquinho. E não... Então, assim, tem que ter no mínimo 2 metros de profundidade, com 3 metros de distância entre elas, formando a figura geométrica. Tá? Então, este é um bom aterramento. E eu vou fazer mais, como eu disse, ligado ao fio negativo da cerca, mais aterramentos auxiliares. Aí eu resolvo. Tá? Proteção. Então, a gente tem... As pessoas acham que o aterramento protege o liquidificador. E é o contrário. O raio quer buscar o melhor aterramento. E aquela... Então, assim, o correto, então, só voltando, não é o aterramento que protege. Porque, na verdade, o raio vai bater na sua cerca e vai querer descarregar lá no aterramento do seu liquidificador, passando por dentro dele. Então, o que eu faço? Antes da cerca chegar no meu liquidificador, eu vou botar o meu kit para-raio, que é aquela mola que reduz, né, que oferece uma resistência, e o lado contrário, eu ponho uma armadilhazinha, que é aquele centelhador, que chama... Então, não é que ele não consegue. Pela mola, a resistência é maior. O centelhador o raio passa por aqui, que por aqui você vem mais rápido pro aterramento, entendeu? Então, ele passa, estoura aquela peça. Por isso que tem que ter a rotina de todo dia olhar para ela, que uma vez que ela está quebrada, no próximo raio está desprotegido. Manutenção. Então tem que ter este olhar para o kit para-raio. Então, o desviador de raio é isso. Eu boto uma mola ali que vai aumentar a resistência e o raio vai preferir o caminho mais rápido para o chão. Então ele passa pelo centelhador e vai para o aterramento sem passar por dentro do liquidificador. Outra dica muito importante é que a maior fonte de quebras de eletrificador no Brasil não é raio na cerca, é oscilação da energia rural. Então, os eletrificadores velhos que eu encontro por aí, eu tenho Speedrite aí batendo, postei no meu Instagram essa semana de 30 anos. 30 anos. Batendo. Mas quem que é ele? Está ligado no painel solar e na bateria. Porque a longevidade de eletrificador ligado na tomada, em função da energia rural no Brasil ser tão ruim, é bem mais baixa do que quando está na bateria do painel solar, que é uma fonte muito mais homogênea, bonitinha. Então, primeiro, evitar ligar na tomada. Procurar melhor opção é solar. Mas se for na tomada, também tem como proteger. Como? Eu pego minha tomada de 3 furos, abro ela, do parafuso do neutro dentro da tomada, eu ligo nesse meu aterramento. Então, isso é um desviador. Então, o raio que vier pela rede elétrica, que vem raio pela rede elétrica também, ele não vai passar por eletrificador para descer para o aterramento. Eu fiz um desviador aqui. Então, na tomada, ele desce para o aterramento. Perfeito. Tá? E outra coisa, ele já aguenta, os nossos equipamentos já aguentam uma oscilação de 90 a 240. Só que a gente sabe que no meio rural, as oscilações são de 0 a 500. Então, usar um filtro de linha bom, um DPS, sabe, para ajudar nessas oscilações. Então, problema na rede elétrica pode vir raio e oscilar.
E tem o problema do raio na cerca, que é o desviador lá, que é o kit para-raio. Então, dessa forma, eu minimizo, mas optar, se puder optar, vai no solar, que a longevidade é muito maior do que na tomada. Escolinha. Então, eu tenho fazendas que têm e tenho fazendas que não têm. Ok. Fazendas que não têm, a equipe já está treinada, solta o gado devagarzinho, solta um lotinho, espera o gado parar. Né? E, porventura, se algum passar, se ele tomou o choque bruto, de verdade, né? Um choque de verdade, ele não volta. Você vai ter que levar ele pela porteira para trazer ele de volta. Então, você vai ter 1, 2, 3 animais que podem passar, mas que você traz de volta depois. Os que fazem escolinha, e até tem uma dica boa de escolinha. O que é uma escolinha? É você usar uma manga lá com ser convencional, que você passa um fio de choque, e um peão em fazenda me ensinou uma dica que eu achei muito valiosa. O que ele faz? Ele passa um fio de choque, aquele fio eletroplástico, sabe? Só leva até o meio imagina que até o meio do piquete, e deixa esse fio ali como se fosse um varal no meio Faz um recorte pela metade, assim, sabe? E aí, ou seja, você acelera o toque. O animal a tocar. Uma vez que ele tocou, ele aprendeu. Então, você acelera a escolinha. Então, com 1, 2 dias, já... Fazenda que compra e vende gado, tá sempre... é ideal ter uma escolinha. Sim. Certo. Ô Ernesto, o que você está vendo de mercado em termos de crescimento e de demanda de cerca elétrica? Está aumentando em geral? Como é que está? Sim, nós estamos com um crescimento vertiginoso. Estamos crescendo muito. Por quê? Eu acho que eu estou há 14 anos brigando também, né, Wagner? Assim, brigando nessas histórias. Você está perdendo pasto, é proibido perder pasto, sabe? A gente está. E as margens, as rentabilidades da pecuária têm reduzido. Então, assim, ou o cara passa a ser bom de pasto e também bom de suplementação, que é aquilo que eu estava falando. A gente pode os dois, né, Wagner? Assim, a gente talvez seja os Estados Unidos, né? É bom de coxo porque não tem pasto e tem muito grão. A Nova Zelândia é boa de pasto porque não tem grão. O Brasil tem grão e tem pasto. Só que a gente pode... Então seria natural eu andar no Brasil aí e encontrar fazendas nível Nova Zelândia, mas a gente acha fazendas nível Estados Unidos de monte. O confinamento brasileiro hoje não perde em nada para o confinamento americano. Mas quantas fazendas que a gente conhece no Brasil que colhe pasto na sua plenitude? São raras ainda. Só que a gente aprendeu a preparar o solo, a gente aprendeu a escolher a forrageira ideal, a gente sabe as metas de manejo de toda a forrageira. Essa é 50-25, essa é 80-40, a gente sabe disso. Mas mesmo em fazendas com equipe tecnificada, você encontra pasto degradando e o cara sendo obrigado a fazer reforma frequente. Eu tinha dito assim, se você está bom de reforma, que está mal de manejo. É isso mesmo. Olha, pessoal, vocês estão vendo que cerca é fundamental. Dividir pasto é imprescindível para você ter um bom resultado. Aí, onde é que a gente está esbarrando? A gente está esbarrando nas questões de custo de cerca. Porque fazer cerca convencional, com madeira ilegal, com madeira de desmatamento, não dá mais, não tem perdão. E a partir desse ano vai ficar pior. Então, a quantidade de estacas diminui, o custo da construção da cerca diminui. O que você tem encontrado por isso? Vamos lá. Então, a proposta da cerca elétrica é tornar mais barata. Eu vou usar menos estacas, vou usar o lasca, eu vou usar menos fios, né? Aumenta a distância de postes, né? Seja ele qual for, e uso menos fios. Porque quem segura o animal é o choque, não a estrutura. Então, uma vez que eu entendo isso, gastar com estrutura é burrice, é rasgar dinheiro. Né? Aquela cerca que a gente fez de vergalhão lá no Tocantins, que a equipe da fazenda mesmo que montou, custou R$3.000 o quilômetro. Uma cerca convencional, depende do tipo dela e do estado, né, chega a R$20.000 o quilômetro. A cerca convencional. Convencional.
Então, você poder fazer uma cerquinha por 3, então, que funciona. Porque assim, se eu tenho um bom choque, o animal não força a cerca. Se não força a cerca, dura mais. Então, assim, na verdade, uma boa cerca elétrica, a manutenção é menor do que uma cerca convencional. Sim. Mas se eu tenho um choque bom e se eu monitoro. Então, eu tenho trocado o termo, a cerca elétrica bem montada não tem mais manutenção do que uma cerca convencional. Ela precisa de maior monitoramento. E o monitoramento está fácil agora. Sabe que eu tenho um caso, um cliente nosso perdeu uma roça do vizinho, porque era cerca convencional e o gado passou. E aí ele descobriu esse sistema de monitoramento, ele passou o choque tudo, botou esses sensores nossos, baixou o aplicativo na mão de todo mundo da fazenda. Falou assim, eu não vou pagar outra roça. Agora vocês estão armados. Se tiver falho, a culpa é de vocês. Então, ou seja, ele deu ferramenta para a equipe. Ernesto, você roda o Brasil todo e a América Latina, eu também, e a gente vê assim que o pecuarista precisa aprender a manejar corretamente o pasto, precisa dividir mais. Que mensagem final você deixaria para o pecuarista que nunca teve uma cerca elétrica e precisa manejar melhor a sua pastagem, não pode desperdiçar capim? Então, primeiro, né, procure profissionais que dominem a tecnologia da cerca elétrica também. O Wagner tem um único livro de forragicultura. Tenho 2. Que tem um capítulo onde eu escrevi como montar uma cerca elétrica. Porque não poderia andar separado as duas coisas. Forragicultura, porque a cerca elétrica é a ferramenta de colher. Então, assim, domine a cerca elétrica, que vai te permitir comandar os animais em pastejo. Então, ao dominar a cerca elétrica, está proibido perder pasto. É isso aí. O Ernesto não falou, mas no nosso curso, Pastagem Sustentável, de A a Z, tem uma aula específica, que não é uma aula pequena, não, uma aula grande desse cara aqui, ensinando passo a passo para você fazer uma cerca elétrica. Então, gente, hoje tem que se capacitar, tem que capacitar a sua equipe, tem que fazer eles aprenderem e fazerem certo. Não errar. Então, olha, no link aí embaixo, você pode chegar lá no nosso curso, adquirir o nosso curso, assistir as aulas do Ernesto e mudar a sua história. Pessoal, esse foi o primeiro podcast. Ernesto, eu estou muito feliz de ter recebido você. Eu tenho certeza que outros podcasts nós vamos fazer. Inclusive, eu quero fazer do medidor de pasto. O medidor de pasto. Porque você tem um conhecimento, você tem uma vivência que não se passa em 40 minutos. Voou aqui o nosso tempo e eu agradeço de coração a você, agradeço a Data Mars e eu vou dizer, eu falo do peito aberto. Eu não uso a camisa da Data Mars, mas a Data Está no coração. Está escrito aqui e Ernesto Kozer está aqui. Então, precisou? Tem o link, vai ter o link dele lá embaixo aí que vocês precisarem. Pode chamar que esse cara, ele vive pastagem 24 horas por dia. Muito obrigado. Novamente honrado por estar aqui com você. Sou muito, muito seu fã e conte comigo. Então, tá bom. Um abraço. Pessoal, até o próximo Falando de Pasto com Wagner Pires. Obrigado. E se não se inscreveu, se inscreve aí agora. Agora. Já, e curte, tá? E vai pro Instagram também, você vai ver coisa da gente lá, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. E até a próxima.